para você ou qualquer outro que você veja o horário desse vídeo. É o seguinte, hoje eu estou fazendo esse vídeo, vocês podem notar que eu raspei a cabeça, não passei em vestibular, não, ainda não, no futuro eu vou. Raspei por raiva eu não sei dizer, raspei porque eu gosto assim do meu cabelo assim mais curto. Vamos lá. Primeiros aniversariantes. Eu desejo que Deus aumente muito mais as bênçãos na vida de Bianca Landim, Daiane Silva e Geisiane. Valeu, Geisa! Que Deus vai abrir mais portas de bênção na vida de vocês, filhas. Que eu amo azucrinar essas três. Eu amo. Sim, vamos lá. Vamos para o assunto do vídeo de hoje, que é o que nós queremos. O assunto do vídeo de hoje é: por que você desiste tão fácil? Eu peguei já esse vídeo baseado no texto que Paulo, eu só não lembro direito a divisa. Múcio, se você puder, me ajuda aí. Eu vou pedir uma ajuda muito grande para você. Eu agradeço pela sua vida, Múcio. Você é um homem de Deus louvado que sempre me ajuda. Vamos lá. Por que você desiste tanto? O texto eu sei o que é ter muito e eu sei que é ter pouco, mas tudo posso naquele que me fortalece. Pode estar errado o texto, mas perdoe. Mas é diretamente dessa parte. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? O Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Eu escolhi esse tema porque é o seguinte. Os jovens de hoje estão tendo muitas desculpas para desistir de certas coisas. Por exemplo, vamos dizer, os jovens, eu estou pegando a maioria de jovens que é da igreja, assim, desistem da igreja. Mas qualquer um desiste muito fácil de qualquer coisa. Você quer ver um exemplo? Se você não gostar de um emprego, você faz o quê? Você trabalha um tempo, para ver se não tem jeito, e depois vai embora. Para tentar só tem outro. E é a mesma coisa. Você faz uma coisa que não gosta, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Aí você pergunta, Yuri, o que é que isso tem a questão de Deus no meio? Porque hoje os jovens não estão querendo mais ficar na igreja. Eu falo logo assim direto para não ter essa ladainha. Os jovens não estão querendo mais ficar na igreja. Estão desistindo muito fácil. Ou seja, na primeira tentação que aparece, desistem. Vamos botar assim um exemplo. Um novo convertido. Ele tem duas maneiras de se desviar. A primeira é tentação. Que todo mundo tem as suas tentações. Ele não é forte na fé. E a segundo motivo é está embolado junto com o primeiro. Que é o seguinte. Ele não tem um auxílio. Ele, quando é novo convertido, ele é como um recém-nascido. Está escrito até na Bíblia. Aqueles novos na fé. É tipo crianças recém-nascidas que necessitam de leite. Eles ainda não comem alimento sólido. Então eles precisam de ajuda para entender a palavra, de auxílio. Traduzindo, eles precisam dos irmãos veteranos que estão na igreja para lhe auxiliar. Assim, irmão, me ajuda aqui, eu não sei. Porque vamos botar assim, um novo convertido da igreja, eu vou botar aqui uma tradicional, mas podia ser qualquer uma. De uma igreja como a Assembleia de Deus. Aí ele aceita, muda os seus costumes, mas ele não tem aquele negócio. Não tem um conhecimento, ele não tem um entrosamento com o pessoal de lá. Ele só vê do pessoal do culto, oi, 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 pronto. Ele não tem contato para falar, conversar, de pedir um conselho. Irmão, eu tô passando por isso, eu quero tanto. Aí vem aquele motivo. Quando ninguém lhe dá a bola, qual é a tendência de você se afastar?
Se afastar. Se afastar. Vamos botar um exemplo. Esse exemplo é assim. O novo convertido, em 2 meses, ele vai todo dia. Vamos dizer, todo dia. Eita. Você pensa, novo convertido. Em 2 meses, vamos botar nesse período. Vamos lá. Ele vai, uma parte desse período, ele vai todo dia. Aí começa aqueles irmãos que estão na igreja. Eu vejo assim, na minha opinião, que estão lá para discriminar ele. Tem que entender que Deus reinventou ele. Como Live reinventou, como me reinventou. Eu escutava rock. Eu escutava um rock pesado, velho. Eu já fiz. Já chamei espírito, já fiz cada merda. Eu falo assim, entre aspas, vamos dizer. Fiz cada bobagem na minha vida que vocês iam ficar passo. Deus me reinventou. Mas ele usa uma coisa que eu tinha no passado para eu usar contra esse passado. O que é? O meu gosto por rock. Ou seja, eu uso o rock para evangelizar as pessoas. A primeira tribo que eu tento evangelizar é a tribo onde eu saí, o rock and roll. Como eu podia ser um sambista, um funkeiro, um pagodeiro, um swingueiro? Quando você se converte, você primeiramente vai procurar o quê? Músicas do seu gosto, certo? O gospel está cheio de música, de vários ritmos, para se encaixar diretamente em todas os gostos, em todos os gostos. Aí um gosta de rock, eu gosto de funk, eu gosto de black, de internacionais. Problema. Deus é dono de todas as línguas. Deus está lá para o seu Santo Espírito cair em você, para você ficar cheio a cada dia. Aí voltando. Aí começa o período que ele fica se retraindo, o novo convertido. Depois ele vai se afastando. Aí os cultos que ele ia de quarta a domingo, ele começa a ir só nos finais de semana. Depois vai no domingo. Vai em domingo e domingo. Aí depois vai um domingo sim, um domingo não. Um domingo sim, um domingo não. E acaba desviando. A tendência é essa. Porque ele não tem conhecimento da palavra. Ele não sabe ainda. E não tem ninguém para auxiliar. Ou seja, se é um novo convertido, é como um bebê recém-nascido que necessita de leite, ele necessita de alguém que lhe dê esse leite. Uma mãe assim, o hospital mesmo tem uma enfermeira, as enfermeiras maternais, se eu não estiver enganado, fica lá no berçário para cuidar dessas crianças enquanto elas estão ganhando peso após o nascimento. Então é exatamente isso. Esse ganhar peso do cristão é aqueles primeiros momentos que ele fica assim entrosando na igreja, que ganha assim uma identidade assim na igreja, que tem aquela participação de auxiliar, como ser auxiliado lá. Ele começa assim a ter um ânimo a cada vez mais. Exemplo, vamos dizer um culto do jovem. Se ele gostar de um culto do jovem, ele vai querer ir a cada vez mais. E vai mudando, vai crescendo naquela fé nele. Porque se ele se restringir, ele vai desistir. Agora vem a segunda parte do vídeo. A segunda parte do vídeo eu deixei agora para os que estão esfriando. Porque as pessoas que estão assim, estão na igreja, são cristãos, protestantes, são os crentes, como falam, os evangélicos. Então assim, eles não estão contentes de desviar outros, assim, de estar frio e querem desviar outros. É aqueles que são ruins. Que Deus, assim, deu uma palavra dura, porque, assim, o próximo tema vai ser assim: Deus às vezes fala duro porque Ele nos ama. Você vai entender depois. Tem que entender que Deus faz o certo, é amor, mas também é justiça. Ele não quer saber disso.
acha que Deus é só amor, amor, amor. Hoje na aula de história, a gente fala sobre identidades. E quando caí na identidade religiosa, a professora perguntou: quem aqui é evangélico? Eu não tenho medo de dizer, eu levantei. Eu e mais 6 pessoas levantamos. Glória a Deus, tem 6 pessoas na minha sala. E são evangélicas. Uma sala de 20. Que bom. Você fala, Yuri, que bom, só 6 pessoas. E se fosse só eu? Eu ia ficar restringido. Assim, eu tô falando um exemplo se não fosse a minha pessoa mesmo. Mas você ia ficar com medo de falar de Deus lá dentro. Porque uma grande maioria não ia ter os mesmos olhos que você tem. Como cristão, como crente. Eles iam querer distorcer o que você fala. Deixa eu continuar aqui uma coisa. Que as pessoas que estão com a fé gelada é que as pessoas que receberam aquela palavra. Vamos dizer, uma pessoa que cometeu um pecado de adultério e ninguém sabe. Qual é a palavra que Deus manda para nosso ungido? Nosso ungido é o nosso pastor. É o que? É aquela palavra dura de você se redimir com Deus antes que essa bomba estoure e saber as consequências que você vai ter na terra. Depois que a pessoa escuta isso, ela fica assim achando: eu não vou mais para a igreja por causa desse pastor. Esse pastor pregou algo que eu não quero saber. Estou com raiva dele. E ele não se contenta com isso. Não sabe que o pastor é o ungido de Deus, que é o protegido de Deus, que está lá levantado porque foi Deus que o quis. Ele quer tirar o pastor de lá. Acha que é culpa do pastor. Entenda, meu querido. Não é culpa do pastor. O pastor é usado pelo Espírito Santo, como você e eu somos usados às vezes para repreender alguém, né? Tipo, se alguém fez alguma coisa errada, o Espírito Santo e nossa noção moral faz o quê? Unidas. Fala assim: irmão, você errou. Se redima com Deus e saiba que consequências virão pelo seu erro. A gente dá aquele conselho de amigo. Mas o que a gente faz? O que nós fazemos? Quando alguém comete um erro, fala: bem feito. Sabia que ele não ia aguentar. Entenda, a vida cristã não é um concurso para ver quem vai durar mais tempo. Deus não olha isso. E para você jovem, não desista só porque alguém está dizendo que você vai ficar alienado. No próximo vídeo você vai entender o que é alienação. Eu vou lhe dizer depois. Entenda, o Deus é a única coisa que você deve seguir. Outra pergunta feita hoje na minha aula de história perguntaram para a professora: professora, qual é a religião perfeita? Ela disse que não existe religião perfeita. Eu disse: existe, professora. Ela disse: então me dê um exemplo. E fala no exemplo da Bíblia. Eu vou dizer: a senhora lembra quando Deus repartiu as línguas entre aquela casa que estavam os discípulos de Jesus lá? E eles falaram línguas estranhas, como foram repartidas como de fogo. E eles falaram e todos foram cheios do Espírito Santo. Logo após, se eu não estou esquecido, o povo de Israel foi dividido em diferentes povos, como Samaria, Judéia, Galileia, certo? Certo. Aí ela disse: senhor, mas o que isso que tem a ver? Isso tem a ver que tem doutrinas, doutrinas, eu posso estar errado, mas é minha opinião. Existem doutrinas que como fosse aquele negócio. As línguas repartidas como de fogo não foram divididas individualmente pelo Espírito Santo? Aí eles disseram: foi. Então eu vejo a mesma coisa. As doutrinas são divididas individualmente para que pessoas que tenham um gosto não se sintam. Deus quer salvar todos. Os seus ungidos criam essas doutrinas para que todos, o povo de Deus vá para o céu. Entenda isso. Aí fica falando, porque tem várias doutrinas. Simples, meu querido. Eu vou lhe falar agora como o que é uma igreja e um que é uma seita rapidamente. Igreja é aquela que segue a Bíblia em todo de Gênesis a Apocalipse. Simples.
Não é aquelas igrejinhas que esquecem uma partezinha. Tipo, igrejas que usam o parlamento de igreja, a palavra de Deus, como mercado. Ah, vamos vender água sagrada, vamos vender terrinha de Jerusalém, vamos vender um palito da cruz do cavalo, vamos vender tijolinho abençoado. Não, meu querido. Jesus Cristo, quando viu as pessoas usando o templo como mercado, ele pegou um chicote, expulsou todos e purificou o templo. O templo. Então, se Jesus Cristo não aguentou aquilo, por que você tem que aguentar? Não estou dizendo para você pegar um chicote e chicotear aquilo ali. Eu estou dizendo uma coisa. Se sua igreja não segue a Bíblia, eu estou falando membros, você comunique a seu pastor. Não estamos seguindo a Bíblia, pastor. Alguma coisa está errada. Ou é sua liderança ou é minha, ou é a gente. Nos ajuda aqui. O Senhor é o líder aqui religioso. O Senhor olha aqui na Bíblia e veja nossos atos, como está a nossa doutrina e conversa com o negócio. Eu não estou dando dica de revolução. Vamos fazer uma revolução na igreja, não. Revolução já teve muitas. Martin Lutero era padre católico. Ele fez 100 teses de mudança. Das 100 teses, a pior que eu achei foi o seguinte: que você já nasce comprometido. Ou seja, você já nasce e já sabe se você ia pro céu ou pro inferno. Eu olho assim: tudo que você fizer na vida é livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio. Eu vou especializar mais nisso no outro vídeo. Mas o tema pode mudar do outro vídeo. Sim, meu querido, só para finalizar isso aqui, não desista. Guarde sua fé, ore, jejue, tenha paciência. Simples, eu já disse isso em vários vídeos. Quando a fé e paciência estiver junto, não tem obra de Satanás, não tem tentação, não tem nada. O que você tem que fazer é dizer sim ou não. Segue Hebreus capítulo 4, versículo 12, é porque a palavra de Deus é mais penetrante com uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma e da carne. Simples, porque você também tem esse poder da palavra de Deus. Você pode abençoar como amaldiçoar. Então pense bem, lute, ore, jejue, tenha fé, paciência e pronto, resolvido. Ó, dá o seu curtir, seu joinha, temas vai pedindo, que eu já tô acabando meus temas brincando. Tema a gente tem até as horas, que a palavra de Deus sempre se renova. Agradeço. E Múcio, me dá aquela força como sempre, meu amigão.